Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pressão de radiação. Tá? Essa é uma parte interessante porque entendemos que as ondas elas transportam energia. Né? Então assim, lembrando que as ondas eletromagnéticas, né, elas quando se propagam, elas se propagam como onda. E quando elas interagem com a matéria, né, elas interagem como partícula. Então, lembre-se do que já foi estudado, né, a dualidade onda-partícula. Então, nós temos essa onda se propagando, justamente transportando energia e interagindo com a matéria através de uma grandeza chamada momento linear. Então, quando você tem uma onda que interage com a matéria, então quando você incide uma radiação sobre a matéria, essa radiação promove uma pressão sobre a matéria. Então, existe uma área do conhecimento que é denominada pressão de radiação. É claro, essa pressão é muito pequena, né? Então, ou seja, a intensidade que existe ali é uma intensidade muito pequena. Por exemplo, você dificilmente vai perceber, né, uma pressão de radiação quando você, por exemplo, acende uma lâmpada, né? Liga a lâmpada lá. Aí você vai ter a radiação incidindo sobre você, mas você provavelmente, né, não vai perceber essa pressão de radiação agindo sobre você. Mas quando você trabalha com determinados tipos de ondas eletromagnéticas, por exemplo o laser, né, você pode até começar a ter essa pressão de radiação agindo sobre o corpo. Tá? Então assim, uma das coisas que nós vamos trabalhar com vocês é mostrar que existe a pressão de radiação através do momento linear, evidentemente que você tem energia e momento, né? E também vamos mostrar as fórmulas quando você tem uma onda eletromagnética incidindo e sendo absorvida pelo corpo e também incidindo e sendo refletida. Então você tem uma absorção total, você tem uma reflexão total, tem uma absorção parcial também, e você vai ter também a relação da força e da pressão de radiação quando você tiver a absorção total e a reflexão total, certo? Vamos lá, vamos ver como é que a gente trabalha com isso, né? Então, olha só, então nós temos aí as ondas eletromagnéticas que transportam energia, né, e também transportam momento linear. Né? Então, devido à interação com a matéria, existe esse transporte de momento linear também. Só que essa pressão de radiação ela é muito pequena, mas uma coisa importante, ela existe. Né? Então, se ela existe, a gente precisa saber como é que funciona isso. Bom, o que nós sabemos? Que a onda ela tem um ΔU de energia. Né? Então, ou seja, tem uma energia associada a ela. Essa energia, quando o corpo é iluminado, né, existe aí um intervalo de tempo que essa energia atua. Né? Nós vamos permitir que o corpo esteja livre para se mover quando há uma pressão de radiação agindo sobre ele. Então, por exemplo, depois nós vamos fazer um exercício, né, na qual nós vamos colocar um feixe luminoso agindo sobre um corpo, mantendo ele em equilíbrio na superfície. Então você vai ter a força-peso agindo sobre ele e a força de radiação agindo para cima sobre ele, um feixe luminoso de baixo para cima agindo sobre o corpo. E esse corpo fica flutuando. Como é que ele consegue flutuar? Porque essa força de radiação está agindo sobre ele e o peso para baixo está puxando. Mas ele fica em uma condição de equilíbrio, tá? E vamos ver que a radiação ela pode ser também totalmente absorvida, ok? Então vamos começar as nossas equações agora, olha só. Então uma das coisas que a gente sabe, né, provavelmente vocês devem lembrar da Física 1, é que existe a questão da variação do momento, ok? Então quando você tem uma absorção total, a variação do momento linear está associada à variação da energia em função da velocidade. Então a variação da energia, ΔU, velocidade é velocidade da luz, né? Velocidade da onda eletromagnética, ok? Quando você tem uma incidência perpendicular com reflexão total, o que vai acontecer? Você tem a ida e a volta. Então a variação do momento linear vai estar associada a 2 ΔU sobre C. Então repara que nesse caso aqui, no caso de absorção total, a luz incide sobre o anteparo e é totalmente absorvida. Aqui a radiação incide sobre o anteparo e retorna. Então, quando ela retorna, a variação do momento é o momento final menos inicial. Então, você vai ter 2 ΔU sobre C. Então, qualquer valor que fique entre ΔU sobre C, que é de absorção total, e 2 ΔU sobre C, que é de reflexão total, é o que nós vamos chamar de absorção parcial, certo? Pronto.
Segunda lei de Newton. Então vamos lembrar de algumas informações. Então, por exemplo, da segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é a variação do momento no intervalo de tempo. Isso aqui vocês viram lá na Física 1. Isso aqui é momento linear, tá, pessoal? Então, variação do momento linear em relação ao tempo. Algo que nós vimos nas aulas anteriores, né, é que a intensidade de uma onda está associada à potência dividido pela área. E a potência é a variação da energia pelo tempo. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso pegar essas duas fórmulas aqui e fazer uma relação com elas, né? Então, olha só. Intensidade é potência sobre área e potência é energia sobre tempo. Então, o que é energia? É potência vezes tempo. Mas o que é potência? É intensidade vezes área. Então, nós vamos ter que a energia é a intensidade vezes a área vezes o tempo. Certo? Conseguiu entender? Ó, intensidade é potência sobre área. Potência e energia sobre tempo. Então, energia é potência vezes tempo. Então, energia é intensidade vezes a área vezes o tempo. Então, é o que nós temos aqui, né, na nossa formulazinha. ΔU, que é energia, é a intensidade da onda numa determinada área durante o intervalo de tempo. Bom, mas a gente sabe que força, né, é a variação do momento no intervalo de tempo. Certo? Então vamos lá. Vamos começar a analisar aqui algumas coisas. A variação do momento, nós vimos que é ΔU sobre C quando a gente tem a absorção total. Então vai ficar força igual a ΔU sobre C vezes ΔT. Mas o ΔU é I vezes A vezes ΔT. Então vai ficar I vezes A vezes ΔT sobre C vezes ΔT. Posso cortar os ΔTs, então eu tenho que a força que age sobre um corpo quando existe absorção total é a intensidade da radiação vezes a área dividida pela velocidade da luz. Certo? Vamos fazer agora o estudo para reflexão total. Então o que nós temos? De novo, né? Força é ΔP sobre ΔT. Mas ΔP é igual a 2ΔU sobre C. Isso para reflexão total. Então vai ficar 2ΔU sobre C vezes ΔT. Mas nós vimos que ΔU é I vezes A vezes ΔT. Então fica 2 vezes I vezes A vezes ΔT sobre C ΔT. Então nós temos que a força aplicada sobre um corpo devido à incidência da radiação é dada por 2 vezes I vezes A sobre C, desde que ocorra a reflexão total. Certo? Bom, mas essa nossa aula aqui, ela está associada, né, à pressão de radiação. Nós ainda não falamos da pressão. Repara que a gente está fazendo um estudo aqui, né, das ondas eletromagnéticas, falamos da energia, né, falamos do momento, falamos da força, para agora sim, né, falarmos da pressão de radiação propriamente dita. Então vamos ver como é que funciona isso. Então agora, realmente aí é a nossa aula de hoje, né? Falando aí sobre pressão de radiação. Então, vamos lembrar, tá? Qual é a fórmula da pressão? Vamos chamar a pressão de PR, tá? Então, pressão está associada ao quê? A uma força dividida pela área. Pronto. Então, isso aí é o que todo mundo já aprendeu em algum momento da vida, tá? Bem, pessoal, então vamos tratar aí primeiro a absorção total. Então, para a absorção total, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a pressão vai ser igual a I vezes A sobre C sobre A. Então, eu posso cortar o A com A e a pressão de radiação vai ser dada pela intensidade da onda, intensidade da radiação, dividido pela velocidade da luz, certo? Então, isso para absorção total, ok? Bom, e no caso da reflexão total? Então, como é que ficaria? Para reflexão total. Como é que fica? Pressão vai ser, no caso de reflexão total, 2IA sobre C, então 2IA sobre C sobre A. Então eu posso cortar as áreas e a pressão de radiação quando há reflexão total sobre o corpo
é dada por 2I sobre C. Certo? Lembrando, né, sempre que a pressão no sistema internacional de unidades é dado em newtons por metro quadrado. Tá certo? Então essas aí são as duas formas que vocês têm para determinar a pressão de radiação que uma onda eletromagnética age sobre um determinado corpo. Então existe uma pressão quando uma onda eletromagnética age sobre um determinado corpo, que se caso ela seja totalmente absorvida é dada pela intensidade dividido pela velocidade da luz, velocidade da onda radiante, né? Ou se houver reflexão total, é o dobro, né? 2 vezes I, né? 2 vezes a intensidade da onda radiante dividido pela velocidade da onda eletromagnética, nesse caso a velocidade da luz se for no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá ok? Então essa aí é a parte do conteúdo, né, que envolve pressão de radiação. E aí para vocês eu vou passar um problema agora, né, vou resolver junto com vocês um problema, né, que tem a ver com esse conteúdo. Nós vamos utilizar essas equações e vocês vão ver que é um negócio bem legal de trabalhar. Tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu!